mais um episódio do nosso podcast Uma Dose de Consciência. Eu sou a Larissa Lopes e eu estou aqui com as minhas amigas hoje para esse bate-papo. A Ana Paula. Oi, gente! Muito bom estar aqui com vocês. Que delícia, gente! Hoje a gente vai ter um assunto muito bacana sobre burnout, assédio e processos. O que toda empresa precisa entender. E para isso nós trouxemos aqui uma especialista dentro de uma atuação que ela vai se apresentar aqui, porque a gente acaba errando, né, amiga? Ai, gente, já vou aproveitar então, porque o currículo é muito extenso, é muito maravilhoso. E eu até deixei para vocês aí no nosso Instagram, né, amiga? Foi. Ela é bacharel em Direito, gente, ela é a mais. Então, com vocês, Daiane Muniz, para se apresentar todas as qualidades Seja e qualificações. Bom dia a todos, bom dia meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Daiane Muniz, eu sou advogada trabalhista empresarial, pós-graduada em Direito Empresarial e do Trabalho, lido aí com empresas, estou atuando aí junto a empresas nessa questão da NR1, que teve a mudança recentemente, e a gente vai bater um papo hoje sobre isso. Maravilhosa, vocês viram, né, gente? São muitas qualificações e a gente vai aprendendo até nisso, pessoal. Olha só, a advogada, então, já pega aí a dica. Daqui a pouco nós vamos ter as divulgações dos cartões. Fiquem coladinhos, porque o assunto hoje é bem interessante, né, Lari? É isso mesmo, gente. Quando falamos sobre saúde mental no trabalho, muitas pessoas ainda acreditam que estamos falando apenas de bem-estar, não é mesmo? Mas a verdade é que um problema emocional não cuidado pode gerar adoecimento, afastamento, conflitos e até processos judiciais, né? E é por isso que a Dai está com a gente hoje, para fazer com que a gente entenda um pouco melhor aí sobre esses processos judiciais, sobre essas implicações judiciais. É isso mesmo. Com a nova alteração da NR1, que passou a ter agora em maio de 2026, nós passamos a ter, entre os riscos presentes na NR1, o risco do psicossocial, que é sobre a saúde mental dos colaboradores. Então, hoje ficou mais sério o negócio. Não que isso já não vinha sendo visto pela Justiça do Trabalho. Contudo, agora, as cobranças serão maiores. As empresas precisarão aí tomar mais cuidados com a saúde mental desse colaborador, porque não é mais um problema pessoal do colaborador. A saúde mental também passou a ser ali de responsabilidade das empresas. Perfeito, perfeito. Ô, Dai, já aproveitando assim o gancho, nós temos visitado algumas empresas e para o pessoal poder entender, sempre existiu as NRs, né? Então, sempre existiu as normas e agora essa virou uma norma exclusiva. Então, ela vai ser um documento à parte que vai ser implementado somente sobre riscos psicossociais, é isso? Então, a NR1 já era uma norma regulamentadora vigente, onde ela continha ali os riscos físicos, químicos e biológicos, mas não o psicossocial. Então, a partir de 26 de maio, passou a incluir o risco psicossocial junto ali às obrigações trabalhistas das empresas. Perfeito. Eu estava ouvindo esses dias na internet uma pessoa falando a respeito da seriedade dessa nova norma, porque dizem que uma normazinha, parece que foi aprovada dentro do plenário, não é isso? Como que foi feito toda essa Tem uma série de mudanças. Já era uma norma que já era para ter entrado em vigor há algum tempo, né, com essa alteração. Contudo, o Ministério do Trabalho foi adiando ali a entrada para que as empresas pudessem, aí a última alteração que nós tivemos, prorrogou essa norma em 1 ano, para justamente que as empresas pudessem se atualizar, pudessem se preparar, porque agora realmente entrou mesmo em vigor e passou a ter a questão das multas também administrativas para as empresas que não observarem isso. Então, é muito importante que as empresas verifiquem aí junto às suas empresas de medicina ocupacional, de saúde e segurança do trabalho, para que os documentos, como o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, passam também a contar com os riscos psicossociais. E é interessante que eu percebi que muitas empresas tiveram tempo para se preparar e não se prepararam. Não. Eu estava conversando com algumas empresas assim que a gente vai no dia a dia mesmo. O que é isso?
as pessoas estão desinformadas ainda. Exatamente. E elas já Exatamente. desde 2024, no final de 2024, ou início de 2025 que começou já? Não, já tem, se eu Já não me tem- engano, foi isso mesmo. Né? Isso, já tem tempo. Já tem um tempo. Tivemos também agora em abril também a questão da Lei 15.377, que obriga as empresas, inclusive, a ser obrigadas a informar os seus funcionários sobre campanhas de vacinação, sobre exames preventivos de cânceres. E isso aí passou também a ser obrigação da empresa. Então, é muito importante. Hoje em dia, a saúde do colaborador ela está muito presente na obrigação trabalhista. Até porque, né, Day, a gente tem conversado bastante sobre as organizações e as empresas nos nossos encontros aqui no podcast e temos percebido que os colaboradores, eles vivem dentro das organizações. A nossa vida, boa parte dela é dentro das organizações. Então, nada mais certo do que realmente a empresa atuar nessa prevenção, nesse cuidado com o colaborador, porque a gente fica mais tempo dentro da empresa do que na nossa casa, com a nossa família, não é, Day? Passamos mais parte do nosso dia dentro da empresa do que com os nossos familiares, do que dentro da nossa própria casa. Então, por isso é muito importante. O ambiente hoje profissional, ele é muito importante. Precisa ter toda essa mensuração dos riscos, precisa ser avaliado cada ambiente de trabalho, porque passou a ser, sim, obrigação da empresa também a saúde mental dos colaboradores. Ô, Day, eu queria fazer uma pergunta antes, Lari. Nós, como futuras psicólogas, né, a gente percebe o avanço que a NR1 trouxe para a nossa área, para o cuidado com esse colaborador. Mas e, por exemplo, assim, a empresa, que talvez seja uma empresa menor, ou até uma empresa um pouco maior, de médio porte, por onde começar? Você, como advogada trabalhista, assim, inteirada nessa área, qual que é o primeiro passo? O que ele precisa fazer já de imediato para ele se situar que isso agora é uma medida que precisa ser cumprida, que vai trazer consequências importantes e graves no que diz respeito a multas e valores e tal. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a dica que você dá como primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo tem que ser a análise do ambiente de trabalho. Então, é conversar com os RHs, é conversar com os trabalhadores, conversar com os gestores, é fazer uma análise da sua empresa para tentar entender que momento que está a sua empresa, como seus colaboradores têm sentido a sua empresa, o que tem sido importante para eles, o que está faltando, o que eles gostariam que mudasse dentro da empresa. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é começar aí campanhas de treinamento, treinar uma boa gestão, treinar seus líderes. Hoje em dia nós temos situações de ambientes tóxicos, que infelizmente é o que causa aí maior parte do adoecimento mesmo, né? do colaborador. Chefes que não sabem, né, que a gente brinca, que não sabe, não pode ser chefe, tem que ser líder, porque é cobrança em excesso, é metas inatingíveis. Então, o primeiro passo é fazer uma análise de como está a sua empresa. E depois começar os trabalhos aí. E uma empresa hoje pequena, ela não precisa ir muito longe. Nós temos aí situações de futuros psicólogos que conseguem fazer trabalho juntos com a faculdade, muitas vezes de forma gratuita. Exatamente. De levar palestras, de levar treinamentos, e que isso já pode contribuir muito no ambiente de trabalho. Perfeito. Lembrar que é um ambiente humanizado, né, Day? A gente perde muito essa questão na rotina e na correria, que são seres humanos que estão ali, pessoas. né, pessoal? Então, na sua organização, são pessoas, vocês lidam com pessoas, isso é muito importante. Acho que é o pilar ali de entender para poder correr atrás de todo o restante, né, Lari? E uma coisa que nós temos observado quando alguma empresa pede para nós uma proposta, né, da implementação da NR1, aí quando a gente vai apresentar, eles já falam que já tem ações na empresa. E aí o que eu percebo daí que está faltando? Exatamente essa investigação. Sim. Avaliar todos os setores, para que, de fato, as ações sejam ou preventiva ou interventiva, para que, de fato, as ações elas tenham um valor mesmo de mudança dentro da empresa. Então, o que muitas empresas estão fazendo? Estão dando aquelas chamadas palestrinhas durante o mês ou nos meses temáticos, né, de alguma campanha, mas a análise, sabe? A avaliação rigorosa, a análise, o diagnóstico dos riscos psicossociais, elas não estão querendo fazer. Não é? Que a gente tem pegado empresas que não estão querendo fazer. É como se elas criassem válvulas de escape, né? Até estava conversando com uma empresa que nós somos juntas e ela citou uma coisa que eu achei bem interessante. Nós aqui temos um RH. Então, nós temos um RH e
E aí? E aí? E aí? E aí, a Então, gestão não de pessoas basta, está sendo né, feita? A gestão de pessoas. Porque nós podemos ter os RHs, mas nós sabemos que os RHs, eles são subdivididos entre departamento pessoal e gestão de pessoas, né? Então, quem faz, muitas das vezes, o profissional de RH que ele foi contratado ali, ele lida com o departamento pessoal, com folha de pagamento, com folha de ponto, com benefícios, mas ele não lida com a gestão de pessoas. Como está sendo o feedback dentro dessas empresas? Esses líderes estão sendo treinados para dar feedback aos seus colaboradores, para entender a dor do seu colaborador? Você entende muitas vezes que às vezes o seu colaborador não está performando, porque muitas vezes ele está com um problema pessoal dentro da casa dele, e às vezes o que ele precisa é só sentar com ele e entender o momento dele. E quando a empresa não se importa com isso, porque empresas são feitas de pessoas, são pessoas que gerem uma empresa, nem Sim. tudo é máquina, nem tudo é inteligência artificial. A produtividade vem da pessoa, do ser humano, né, Dai? Negócios são feitos com pessoas. E é interessante também que esse departamento de RH, ele mesmo pode estar sendo sobrecarregado e sofrendo com os riscos psicossociais. Exatamente. Porque eu também atendi recentemente, teve a Feira da Empregabilidade, né? Sim. Onde eu trabalho, vocês já sabem. E aí, eu estava conversando com vários RHs, e uma em específico me procurou e ela falou assim, eu tô assim sobrecarregada porque eu tenho que fazer a folha de pagamento, eu tenho que cuidar da questão do convênio médico, Sim, eu tenho que dos cuidar dos benefícios, exatamente, aquela lista de afazeres. E aí eu fiquei olhando para ela, a minha vontade naquele primeiro momento foi de acolher ela. Eu falei, vem cá que eu vou te dar um abraço. Vem cá que eu vou te acolher, porque ela, enquanto RH, ela tinha assim uma lista de funções, e como parar tudo isso e dar atenção para algo tão prioritário, sendo que você é a pessoa que também está precisando. Eu acho que o ponto também de trazer a consciência para quem está nos ouvindo e para as empresas, né, os empresários, os empreendedores estão me ouvindo, que é não jogar tudo nas costas do RH. Porque tem alguns anúncios também, vem aprender a fazer a implementação da NR1, você que é do RH e tal. Gente, qual é o problema de trazer uma pessoa de fora para fazer esse trabalho? Um psicanalista, um psicólogo, uma pessoa que possa trazer essa implementação, né? Porque também uma das questões do psicossocial que as empresas devem se atentar são os canais de denúncia. E os canais de denúncia, eles devem ser de forma anônima. Como que eu vou fazer uma denúncia para o meu RH e de repente me expondo? Sim. Né? Então, precisa contar com colaboradores terceiros, aí, com situações terceiras. E outra coisa muito importante que a gente não fala é o seguinte: hoje nós temos as pequenas e médias empresas que o próprio dono está sofrendo questões psicossociais. Verdade. Porque nós pensamos muito nos colaboradores, sim, precisamos pensar, mas nós precisamos também pensar no CPF por trás do CNPJ. Nós somos empreendedoras também, nós sabemos o quanto é difícil. Sim. O quanto é difícil você empreender, você está ali. Então, a pressão é muito grande e, às vezes, nós esquecemos também da saúde mental do dono da empresa. É verdade. Exatamente isso. E aí, eu quero que a gente fale um pouco sobre o motivo, por que a saúde mental deixa de ser apenas uma questão humana e passa, então, a também ser uma questão jurídica. Quando que isso aconteceu? Porque no início a gente falou sobre que isso não é uma novidade, é uma atualização. Sim. Não é uma novidade, ou seja, agora ela se tornou jurídica. E o que levou a isso? Porque, infelizmente, o ambiente de trabalho começou a adoecer demais esses colaboradores. Nós passamos a ter situações de excesso, né? Quando nós temos a questão do excesso de cobrança, excesso de carga horária, excesso de metas inatingíveis, nós estamos adoecendo esses colaboradores. Como eu disse, de forma administrativa, passamos a ter a NR1, ali os riscos psicossociais, onde as empresas precisarão entregar ali os documentos ocupacionais, né? Gerenciamento de risco ocupacional, o PGR, o PCMSO. Contudo, judicialmente, nós já tínhamos questões que eram tratadas na Justiça do Trabalho. O burnout, por exemplo, ele passou a ser considerado em 2023, 2024 como doença ocupacional. Ele passou a ser, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, passou a classificar o burnout como doença ocupacional. Então, nós já tínhamos uma discussão muito grande relacionada a isso na Justiça do Trabalho, porque uma vez que eu tenho uma doença ocupacional, como o burnout, eu passo a ter um afastamento com direito a
estabilidade de 12 meses, eu passo a ter direito, de repente, a um dano moral. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o ano passado, em 2025, as doenças emocionais, elas atingiram ali o 3º ranking dos afastamentos previdenciários. Bastante, né? Com muitos afastamentos, em torno ali de quase 500 mil afastamentos relacionados a doenças mentais. É muita coisa. Muita coisa. E esse afastamento gera custo para as empresas, não gera? Sim, porque uma vez que eu tenho esse funcionário afastado pelo código B91 do INSS, que é o auxílio acidentário, a empresa ainda precisa continuar recolhendo o FGTS, a empresa precisa da estabilidade de 12 meses e, por muitas vezes, infelizmente, esse colaborador ele perde a capacidade laborativa permanentemente, obrigando as empresas a terem que pagar, de repente, pensões mensais vitalícias para esse colaborador. Nossa. Então, olha que sério. A nossa proposta com uma dose de consciência, né, uma das propostas, eu acho que o pilar é justamente levar esse conhecimento para que as organizações entendam a gravidade e a importância de investir, porque um funcionário, um colaborador afastado vai gerar todo esse custo. E um colaborador bem cuidado mentalmente, ele vai dobrar, triplicar a produtividade dele. A gente sempre tem batido nessa tecla. Uma mente saudável, ela vai produzir mais, ela vai fazer mais. Então, precisa ser olhado e priorizada essa questão da implementação da NR1, do projeto de trilhas continuada, que a gente até oferece nas empresas para poder fazer um acompanhamento mensal, quinzenal, de acordo com a sua demanda. Nós fazemos esse levantamento justamente porque você imagina só, você que é responsável aí da sua organização, você ter um dano a nível de você precisar pagar aí uma indenização talvez vitalícia, um benefício, uma pensão vitalícia, por algo que você poderia ter evitado aqui atrás no cuidado com o seu colaborador. Exatamente. E já aproveitando esse gancho, Dai, eu queria saber de você, assim, do ponto de vista jurídico mesmo, em que momento você acredita, com base na sua experiência grande que você tem, que isso passa a ser um caso jurídico? Em que momento ele deixa de ser apenas algo emocional e já começa a ser olhado de outra forma? É quando ele já começa a dar os primeiros atestados? Sim. É quando várias pessoas... Em que momento você percebe com a sua vivência que isso já está ultrapassando a parte emocional e já está indo para o âmbito jurídico? Eu acho que eu, como gestora, que já fui muito, né? Por 3 anos eu fui gestora, tive um time ali de 30 colaboradores, a Paula sabe. Eu me preocupava muito com o bem-estar dos meus colaboradores. Então, quando eu sentia ali que a produtividade estava começando a cair, já me ligava o alerta. Porque se a produtividade está caindo, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, sempre procurava trazer primeiro esses colaboradores. Essa é a orientação também que eu dou nas empresas que eu presto consultoria nessa área, onde eu falo, começou a cair a produtividade, começou a ter atraso na entrada, começou a sair mais cedo, você está vendo que o seu colaborador não está performando, ele não está conseguindo se concentrar no trabalho, procure entender o que está acontecendo. Porque, em seguida, com certeza, vão começar a chegar os atestados médicos. E aí, pegando essa fala, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando o assunto é saúde mental dos seus colaboradores? Eu acho que o erro principal é achar que o problema mental do colaborador é exclusivamente do colaborador, pessoal do colaborador. Esquecer que a empresa também tem as suas responsabilidades. Eu acho que é primordial. Então, quando a gente tem a questão de trazer ali que o funcionário começa a se atrasar, começa a trazer um atestado e falar, olha, eu não estou bem, tive uma crise de ansiedade, eu tive uma crise de pânico. É problema lá da casa dele. Nunca é um problema aqui. E não procurar entender. E muitas das vezes que eu falo para as empresas, às vezes o problema não está nem no setor dele. O problema está em outro setor que você ainda não conseguiu identificar. Eu brinco assim, eu falo assim, o sangramento está lá na outra parte, não está aqui. Só que está refletindo nesses colaboradores aqui. Está sobrecarregando o trabalho aqui e é onde eles vão começar a adoecer. E adoece mesmo, gente. Adoece. E aí a gente percebe que a NR1... ela não veio para querer dar multa para ninguém. Até porque o prejuízo maior das empresas é os afastamentos, é todas essas questões jurídicas que você comentou, né?
Porque não é só o afastamento. Eu vou precisar contratar um novo colaborador para colocar no lugar daquele. Vou precisar treinar. Eu vou precisar treinar. E é o que a gente sempre fala, que a contratação mais cara é aquela que você faz para substituir alguém que poderia ter ficado. Nossa. Isso é fato. Isso é no turnover, isso é no afastamento. Então, é isso que as empresas precisam começar a ter a consciência de que precisa fazer o trabalho de casa, precisa começar a olhar esse colaborador não só como mais uma peça no seu quadro de funcionários, mas assim como um humano, como um pai de família. Porque eu digo para os meus clientes que eles são responsáveis, não são por 5 colaboradores, muitas vezes são por 5 famílias. Porque muitos ali, às vezes, são o único que trabalha dentro de casa. É dali, daquela empresa que traz o sustento para casa, o sustento para os filhos. Sim. Então, para mim, o dono da empresa ele tem uma responsabilidade muito maior ainda. Muito maior. E eu tenho uma pergunta, assim, como eu sou da área de equipes de alta performance, metas, correria, loucura, eu tenho uma pergunta. Na psicologia, nós temos uma linha que DeJors fala sobre o reconhecimento. Ele fala que o reconhecimento é peça fundamental para o trabalhador dentro das organizações. E aí eu até anotei aqui uma pergunta diferenciada. Na sua visão, né? Chefe, se você estiver me assistindo, te amo. Te amo também. Na sua visão, assim, dentro das empresas, das organizações que você tem visitado, essa questão do reconhecimento ou a falta dele, ela influencia nessa questão ambiental desse colaborador? Qual é a sua visão do ponto de vista jurídico? Acho tão lindo falar assim, ponto de vista jurídico. É muito bom, né, gente? Assim, é fabuloso. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, tá? Então, assim, do ponto de vista jurídico, você tem percebido a falta desse reconhecimento? Como funciona isso aí das organizações que você tem acompanhado? Sim, isso pesa muito para os colaboradores. Eles sentem a falta desse reconhecimento, de um feedback positivo. Muitas das vezes, às vezes o colaborador está ali, ele tá fazendo o trabalho dele, mas incentiva, fala que ele está fazendo o trabalho dele de forma correta, incentiva ele a melhorar. Por que a gente precisa... porque ele está fazendo, eu vou deixar ele quieto ali porque ele está fazendo o trabalho dele. Não, vamos incentivá-lo a melhorar. Vamos incentivá-lo a crescer também dentro da empresa. Isso é muito importante. E o colaborador, quando ele sente ali que ele faz parte, que ele tem um sentimento de pertencimento, ele performa demais. Ele cresce, ele veste a camisa, ele está junto. E muitas das vezes que eu falo assim que não é o salário que importa, é o valor. O trabalho não é pelo salário. Eu conheço muitas pessoas que não ganham rios de dinheiro, mas adoram o trabalho que fazem. Por quê? Porque tem o valor ali dentro do trabalho. Então, são coisas simples a se fazer. É um elogio, é um café que você faz com aqueles colaboradores, é um momento de um day off no dia do aniversário dele, que é tão simples. É uma comemoração dos aniversariantes do mês. Você não precisa de muito para você demonstrar para aqueles colaboradores que eles fazem parte da empresa, que eles têm, para eles terem um sentimento de pertencimento. E isso é muito importante. Muito bacana. E dentro da visão mesmo terapêutica, é muito importante essa pessoa se sentir pertencente. Sim. Por isso que muitas vezes tem pessoas que não param em lugar nenhum, não consegue fazer um tempo de casa, porque o tempo todo ela está buscando um lugar para pertencer, para de fato se sentir valorizada, de fato ela ter a recompensa, porque quando você tem uma palavra de validação, você emocionalmente está tendo uma recompensa. Então, eu acho que isso também é muito importante. Um dos adoecimentos também, eu acredito que é isso. Só cobra, mas não tem um retorno, um feedback positivo, não tem uma validação, não tem um lugar de pertencimento que esse colaborador se sinta. Então, de fato, vai acabar caindo a produtividade, adoecendo esse colaborador, né? E muitas das vezes esse colaborador ele deixa de performar, ele adoece porque ele faz o trabalho dele corretamente e ele tem um colega que não faz e a empresa não faz nada. A empresa mantém aquele colaborador ali. Então, você manter também um colaborador que não está performando, você também desmotiva quem está. Porque você acaba sobrecarregando esse outro colaborador. Verdade. Em prol daquele que não está performando, daquele que chega atrasado todos os dias, daquele que dá sempre atestado médico, e aquele que trabalha direitinho, que não atrasa, que segue normalmente seu dia de trabalho, que entrega as suas demandas, ele passa a se sentir desvalorizado. Porque ele fala assim, por que eu vou dar mais se o outro que está dando menos está tendo a mesma consideração? Não, e o pior que
é esse que sempre faz, que sempre é cobrado, né? Muito. Esse que é sempre cobrado, o que faz mais, o que sempre dá resultado é o que é mais cobrado. E aí, dentro da visão da saúde, né, mental, como que essa situação fica, né, dentro de uma visão do assédio moral, por exemplo? Exatamente, porque daí eu tenho uma situação que muitas das vezes eu não me importo com aquele colaborador que não está performando, porque eu não quero, de repente, criar atrito, ou porque muitas vezes não sabe como lidar com aquela situação, e eu começo a cobrar aquele que já entrega tudo, e eu começo a demandar mais situações para ele fazer, mais demandas para ele trabalhar, sobrecarregando aquele trabalhador. E daí eu tenho a questão de, muitas vezes, chamar a atenção dele na frente de todo mundo, porque ele não entregou um trabalho, mas eu não estou reconhecendo o que ele está fazendo no dia a dia. E aí a gente tem a questão também dos danos morais, pelo fato da gente ter situações de chefes que não sabem lidar com os funcionários e que muitas vezes assim, não quer... Uma palavra clássica que a gente ouvia muito, né? Isso eu falo que a geração que a gente vem, eu acho que eu sou mais velha que vocês, mas a nossa geração era, não está feliz? Pede para sair. Né? Eu sou dessa geração aí. Sou também. Eu sou dessa geração. Deixa o problema lá para fora. Aqui você precisa funcionar. Exatamente. Né? Chega um atestado de novo? Nossa, mas você estava doente de novo. Mas ontem você estava bem, hoje você não estava? O que aconteceu? E aí, baseado nessa questão também da cobrança e da sobrecarga em quem normalmente faz, né, cumpre ali as suas tarefas, entra novamente aí o olhar do gestor, o olhar de quem está à frente. Eu acredito que o gestor ele tem o poder de diferenciar, de comprovar, de pegar ali argumento suficiente, né, Dai? Como é importante essa visão do gestor que está à frente. Importantíssima. Eu falo isso com propriedade, como gestora e como advogada consultora de gestores. É muito importante. Então, eu falo muito, na minha atuação como gestora, a minha atuação seguia no seguinte sentido: vou verificar o que está acontecendo. Às vezes eu vi ali um cabisbaixo, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, não está falando, né? Nós tínhamos um grupo dos colaboradores, a pessoa não estava interagindo mais tanto, isso já começava a me chamar a atenção. Olhava a pessoa nos corredores, a pessoa estava de cabeça mais baixa, a pessoa estava ali, não conseguia interagir com os colegas, então eu tinha essa preocupação. Muitas das vezes, no final do trabalho, eu tentava passar no ambiente de trabalho, via, às vezes, aquele colaborador sentado sozinha. Tive um caso que eu me lembro de um colaborador que eu vi que ele não estava bem, eu fui tentando conversar com ele, e daí descobri que ele estava com um problema pessoal em casa. Ele falou, mas é um problema pessoal, não é daqui. Eu falei, mas fale para mim o que eu puder te ajudar. E para ele foi tão importante aquele momento da escuta, de eu ouvir a dor dele, e que não tinha nada a ver com o trabalho. Era um problema pessoal da casa dele. Mas é tão importante aquele colaborador trazer, poder ter alguém que o escute. Eu não precisei falar nada, eu apenas escutei. Isso é tão importante. Eu acho que os líderes, né, os gestores, eu acho que eles precisam ter essa visão humanizada. Eu acho que a NR1 ela está vindo também como um despertar, assim, sabe? Ei, olha para esse ser humano, olha para essa pessoa, sabe? Ela pode estar carregando uma dor, uma angústia, alguma coisa que você, às vezes, só dando uma atenção, parando para escutar, olho no olho, você pode ajudar. Exatamente. Nós estamos vindo aí de uma pandemia onde muita gente ficou reclusa dentro de casa, trabalhando individualmente, fazendo teletrabalho, trabalhando de home office, isolado dentro de casa. E isso aí adoeceu muita gente, porque tem pessoas que passaram a vivenciar os problemas. Quantos divórcios nós tivemos na época da pandemia? Muitos divórcios. Muitos divórcios. Então, assim, começaram a ter os atritos dentro de casa. Quantas pessoas começaram a ficar dentro de casa e ter síndrome do pânico, porque estavam reclusos dentro de casa. Então, a gente tem que ter esse olhar humanizado. E a gente também entende que ainda temos resquícios desse período, né, Daiane? Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente comenta sobre isso em determinada situação, mas já fazem X tempo, tanto tempo, mas a gente precisa entender que cada ser humano, cada pessoa, cada colaborador tem o seu tempo. Então, às vezes, algo que um supera com mais facilidade, o outro demora anos para, de repente, ali o cérebro voltar a entender que ele está no convívio novamente. Até porque, gente, essa questão do convívio com pessoas é desafiador em qualquer momento. Imagina
depois que a pessoa não é fácil. passou por o que nós passamos enquanto sociedade com relação à pandemia. Sim. Então, é extremamente desafiador. E, Dai, eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar, por exemplo, uma liderança, ela percebe, né? Você foi assertiva nesse momento com esse exemplo que você deu, mas vamos supor que essa liderança, ela tenha mais colaboradores, ou ela tem uma agitação ali no trabalho dela, muitas coisas para fazer e tal. O que quais dicas? Como ela pode estreitar o relacionamento com essa equipe, que é, sei lá, uma equipe de 30, 40 pessoas, a ponto dela conseguir perceber que esse colaborador ele já está nessa fase, num adoecimento ou algo mais profundo. Ela precisa ter líderes informais. O que você daria de dica para essa pessoa poder se inteirar mais dessa parte com os seus colaboradores? Eu acho que os gestores eles precisam fazer mais reuniões. Eu acho que precisa ter ali a trazer presença, para perto, trazer né? para perto. Não é reunião para falar de trabalho, para falar de demanda. Muitas vezes é uma reunião para tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos nos reunir aqui mais cedo. Vamos parar aqui meia hora antes do término da jornada de trabalho. Vamos sentar, vamos tomar um cafezinho. Traz um bolo para os seus colaboradores. Chama eles na sua sala. Entende o momento de cada um. Faça os feedbacks individuais. Um a um é muito importante. Não precisa ter um momento certo para você fazer o feedback. Às vezes, uma vez por semana, você chamar um colaborador e ter uma palavra com ele. Não conseguiu chamar esse colaborador presencialmente? Manda uma mensagem. Perfeito. Responda uma mensagem dele. Olha, está tudo bem? Como está seu dia hoje? É mandar um bom dia no grupo dos colaboradores. É perguntar se está tudo bem. É se mostrar disponível para aquele colaborador. Porque muitas das vezes nós temos também gestores que se fecham. Gestores que não abrem acesso a eles. Que só permitem demandas de trabalho e nada mais. E isso aí afasta a equipe. E aí eu percebo também que muitos colaboradores já com seus problemas pessoais olha para a empresa como se ela fosse inimiga, como se ela fosse mais um peso, Sim. mais uma sobrecarga, mais uma demanda. Aí começa o adoecimento. Começa o adoecimento, né? E aí essas pessoas elas não conseguem se sentir bem mais lá. Você vai sentar para conversar com um deles, é sempre crítica, julgamento, acusação daquela empresa e daquele líder, né? Exatamente. Vai proliferando. Tá sempre uma comunicação pesada, né? Isso. Tá sempre uma coisa pesada, uma palavra pesada. A pessoa não tem uma palavra boa, uma palavra de incentivo, até para os demais colaboradores, né? O famoso rádio peão que a gente Sim. fala, das questões de um conversar com o outro, e aí isso começa a contaminar. Isso começa a contaminar a equipe, porque quando eu tenho um colaborador que ele está insatisfeito, ele consegue atingir mais as outras pessoas do que aquele colaborador que está satisfeito com a empresa. Exatamente. Por isso que quando a gente faz a avaliação dos riscos psicossociais, muito é olhado o ambiente, né? Sim. Que a nossa avaliação é desse ambiente de trabalho. Exatamente. Porque isso pode adoecer ou fortalecer a saúde mental dos colaboradores, né? Exatamente. Por isso que é muito importante a pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima organizacional ela é fundamental nas empresas. É uma pesquisa que deve ser feita, eu acredito que a cada 6 meses, no mínimo. Para você entender como que está o ambiente daquela empresa, para você entender como que estão os seus colaboradores, o que eles esperam de você. E não basta só fazer a pesquisa e não colocar em prática mudanças. Né? Eu falo sempre assim, que você precisa mudar o que está ruim e melhorar o que está ótimo. Sim. Sempre. Sempre tem alguma coisa a mais para melhorar. Às vezes, o seu colaborador traz uma situação de uma cortina, que a claridade está prejudicando ele ali, ele está tendo dor de cabeça à tarde porque o sol está batendo direto na vista dele, e de repente você faz uma pesquisa de clima, você escuta aquele colaborador e ele vai te falar, olha, a janela está me incomodando. E uma cortina que você coloca, você já muda todo o ambiente daquele colaborador. Ele já vai, nossa, eu fui escutado, Foi olhado ali, nossa, né? Isso é e é tão importante entender que assim, é uma cortina, porém é uma cortina todos os dias. Né? É a claridade todos os dias. Exatamente. É um computador que está ruim todos os dias. É um sistema que precisa de reparo todos os dias. Então, isso vai gerando essa sobrecarga muito grande dentro do emocional dele. É a ergonomia, né? Quando a gente lida ali com colaboradores, a gente tem que trazer também a questão da ergonomia. É verificar se aquela tela do computador está no tamanho certo. Até colaboradores de home office, a empresa tem obrigação de se atentar à ergonomia dele. Porque se ele tem um problema de coluna enquanto ele está trabalhando na casa dele, também pode ser uma doença ocupacional.
também pode gerar um afastamento ocupacional. São os riscos físicos. Sim. Então, precisa ter essa atenção. Então, tem um colaborador em home office, verifica como está a estação de trabalho desse colaborador na casa dele. Ele tem uma cadeira adequada, ele tem uma mesa adequada. Isso também é obrigação da empresa. E esses fatores ambientais, né, eles são físicos, mas eles chegam à parte emocional, psicológica, Exatamente. porque a pessoa está todo dia sentindo dor nas costas, por exemplo. Daqui a pouco essa pessoa ela vai estar deprimida. Exatamente. Ela vai começar a gerar uma tristeza. Nossa, minha vida é ruim. E aí tudo é ruim. Começou uma dor aqui, uma dor lá, mas é que tudo tá ruim, tá tudo... Entendeu? Quem que consegue se concentrar com dor? Quem que consegue trabalhar, dar o melhor de si Não com consegue. dor? A dorsalgia foi o afastamento previdenciário que está em primeiro lugar no ranking dos afastamentos do ano passado pelo INSS. Acho que foi em torno de 280 mil afastamentos. O segundo foi a hérnia de disco. O terceiro foi as questões mentais. Então, olha as situações que a gente tem, porque a gente está falando do primeiro, do segundo, que podem sim gerar o terceiro. Isso. Então, olha a gravidade. A gravidade. Uma coisa puxa a outra, não tem jeito. Por isso que a NR1, acredito que ela veio para trazer exatamente essa atenção, hein? Olha para isso aqui, porque isso aqui vai gerar adoecimento psicossocial. Exatamente. Então, eu tenho uma situação na minha empresa. Nossa, meus colaboradores estão reclamando, fico o tempo todo sentado. Coloca uma ginástica laborativa, conversa com uma faculdade, verifica ali um estagiário de educação física que, de repente, pode fazer uma aula ali a cada 15 dias de alongamento para esses colaboradores. Os estudantes de fisioterapeuta podem ir lá fazer um alongamento para esses colaboradores. Essas são as muito ações e importante. medidas, né, que a NR1 também ela exige o documento, a documentação dos riscos, mas ela quer que também tenha a apresentação das ações. O que você vai fazer? O que você fez? Né? Não é nem o que você vai fazer. O que você está fazendo. Agora não dá tempo. Agora não dá é tempo. O que você vai fazer. É o que você vai fazer foi antes. Agora não vai dar tempo. 26 de Então. maio. Agora É o que você fez. E essas ações, muitas delas, tanto essa quanto também da Lei 15.377, que é a questão de avisar os seus colaboradores sobre campanhas de vacina, o Ministério do Trabalho não precisa nem ir até a empresa, porque hoje nós temos o E-Social e tem muita coisa que a gente faz a comprovação na questão ocupacional. Importante essa informação, eu ia mesmo perguntar. Administrativo. Agora o Ministério do Trabalho, em alguns casos, ele não vai até a empresa, só chega um presentinho para você, querido chefe, organizador aí que não está atento. Chega um presentinho lá para você de alguns milhões de reais. Na verdade, chega ali uma notificação para você apresentar determinadas documentações, comprovar que você está fazendo aquelas ações. E como que você vai comprovar se você não fez? Pois é. E aí que entra também uma pergunta aqui. O que as empresas precisam fazer hoje para prevenir o adoecimento emocional dos colaboradores e a adequação às exigências da NR1? O primeiro passo, então, seria fazer essa avaliação de imediato e começar com as ações. Fazer o planejamento, começa as ações, começa a documentar essas ações. E o mais importante, não pensar que está fazendo isso apenas para cumprir legislação. Porque se você fizer isso só apenas para cumprir legislação, você não vai fazer isso com amor, você não vai fazer isso com carinho, você vai fazer isso como forma obrigacional. Isso não é bacana. Não é legal. Porque daí não sai. Não vai dar resultado. Não vai dar o resultado que deveria então, ser. precisa ter as campanhas. Então, verifique a questão de treinamento. Faça a questão da avaliação ergonômica desse colaborador. Tenha uma equipe multidisciplinar, ali da medicina do trabalho, psicólogos, que tragam benefícios para a sua empresa, que tragam treinamentos, que tragam situações que você possa lidar com seus colaboradores no dia a dia. Isso muda demais. Você pega um profissional da saúde mental para treinar as lideranças, de como que elas vão fazer um acolhimento, de como que elas vão fazer uma escuta, de como que elas vão estar com esses colaboradores diariamente de forma efetiva ali, né? Até mesmo dar um feedback negativo. Porque hoje... Como falar para esse colaborador, olha, você não está performando. Né? Eu não posso chegar nesse colaborador. Eu posso ter, sim. A gente não pode confundir. As empresas não vão deixar de ter ali a sua autonomia no sentido de cobrança de trabalho. Sim. Eu posso continuar ainda cobrando, sendo firme nas minhas cobranças. A NR1, muita gente está achando aí que agora as empresas não precisam... Vão afrouxar. Não Não é sobre mais cobrar, isso. não posso. Então, não é
mais sobre isso. Eu já tive casos de me perguntarem assim, nossa, mas agora eu não posso cobrar ele do trabalho dele, porque isso aí eu vou estar infringindo um risco psicossocial. Não é assim. Você pode, sim, você deve, inclusive, cobrar esse colaborador. Você pode cobrar, o que você não pode fazer é expor esse colaborador. É falar palavras para ele. Ah, você não está fazendo direito. Nossa, você é burro. Olha, você não está entendendo. É o como não falar, tá feliz, né? Pede para sair. Sim. Chame individualmente esse colaborador. Explique para ele naquilo que ele não está performando. Veja com ele por que ele não está performando naquele trabalho. Se tem alguma coisa que você pode estar fazendo. Às vezes a gente tem a questão do perfil comportamental. Se eu colocar a Paula numa sala para fazer um trabalho analítico, a Paula morre. É verdade. Não dou conta. Uhum, E é aí o perfil. vai falar que eu não tenho capacidade, não tenho Vai falar que ela não tem competência. capacidade. Acabou, vai adoecer. Exatamente. Mas a Paula tem um perfil extremamente comunicador. Ela não pode ficar dentro de um lugar fechado, ela tem que sair. Como que a gente vai colocar Ela ela consegue. trancada numa sala para ficar digitando papel o dia todo? Ela vai surtar, ela vai adoecer. Como Verdade. também eu pego um perfil que é um perfil mais planejador, analítico, ele não vai performar num comercial. Ele não vai. Nossa, e perfeita colocação, Dai. É isso mesmo. Saber olhar o colaborador naquilo que de fato ele vai Exatamente. te trazer o retorno. E eu acho que saber essa questão, quem é esse colaborador, né? Qual é o perfil entender. dele? Nós temos até no nosso portfólio os testes que a gente consegue fazer, as habilidades que a gente consegue desenvolver com esses colaboradores para você colocar ele no lugar certo. Eu acredito que essa questão é o gestor entender, ou o responsável entender que a ANR ela vem para poder melhorar no sentido de que o seu colaborador bem mentalmente, emocionalmente, ele vai te render mais. Não é questão de eu não vou poder mais cobrar, muito pelo contrário, nós estamos implementando estratégias que com essa cobrança o seu faturamento vai triplicar. Por quê? Porque o seu colaborador também tem que se sentir bem, confortável e feliz. Tem que fazer sentido para ele. Por isso que o recrutamento e seleção é muito importante. Muito importante. É muito É interessante porque você olha para uma empresa, por exemplo, eu sou voluntária de uma instituição que está nascendo aí, gente. E aí eu olho para aquilo e eu vesti a camisa, tipo, não leva meu nome nem nada, mas gente, eu vesti a camisa para aquilo, porque eu acredito nesse trabalho. A pessoa que ela está trabalhando, além dela ter o dinheiro dela todo mês, ela acredita na missão da empresa, ela acredita no que a empresa faz, no que a empresa entrega, sabe? Ela olha para aquilo e ela fica satisfeita com o trabalho que ela está exercendo lá. Gente, é outro nível. Eu, na minha profissão, dentro do consultório clínico, eu acredito no meu trabalho, no que eu estou fazendo, sabe? Então, se você tiver um colaborador na sua equipe que ele esteja, de fato, acreditando, cara, como que ele vai fazer isso? Sendo acolhido, sendo visto, se sentindo pertencente daquela mesma missão, daquela cultura, né? Isso vai potencializar. Sabe o que é mais triste? É aquele colaborador que ele está no expediente de trabalho se candidatando em vagas lá no LinkedIn. Verdade. Muito triste. Isso é muito verdade, triste. verdade. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Você passar atrás do computador da pessoa, ele está mexendo no currículo dele. É horrível, muito triste mesmo. E aí, voltando um pouquinho na questão do convívio com o colaborador, de fazer um bolo e um café, sem ser para falar de trabalho, primeiro que é naquele momento que você percebe se ele de fato tem um desafio, se ele vai acabar soltando, nossa, gente, aconteceu isso hoje. Né? Então, é muito comum nós percebermos esse colaborador. E aí, eu até estava pensando sobre isso essa semana, que Viktor Frankl, da logoterapia, ele fala que quando nós temos desafios, nós enfrentamos desafios que nós acreditamos no propósito, é 100% de certeza que a gente vai conseguir passar por aquilo. Por quê? Porque ele vira um propósito e você enxerga aquilo como uma essência. Eu quero isso para a minha vida. Então, o quadro todo muda. Então, muitas vezes, você precisa trazer para esse colaborador o propósito dele estar ali. Às vezes é um colaborador que já nem sonha mais, é uma pessoa que esqueceu por que ele está ali, qual que é o propósito de vida. E com certeza, a empresa ela está nesse percurso. As pessoas trabalham e elas se doam para a empresa porque ela está no percurso de atingir algo para essa pessoa, para esse colaborador. Então, às vezes, você, líder, você não está conseguindo reconectar ele com esse propósito. Então, é muito importante, porque ele, com o propósito firmado, com a certeza do que ele quer para o futuro dele, tudo vai dar certo, tudo vai ser diferente. Os desafios vão ser enxergados de outra forma, vão ser enfrentados de outra forma, né, Dai? É deixar o colaborador brilhar.
É deixar o seu liderado ser reconhecido também. É deixar que ele tenha o sentimento de pertencimento, é deixar que ele pratique ações, que ele traga ideias para a sua empresa e não levar aquela ideia para a empresa. O seu time, alguém trouxe para você, você pegou aquela ideia, você levou para o seu superior e falar que a ideia é sua. Não, dê o crédito ao seu colaborador. Isso acontece muito, gente. Nossa. Demais. Demais. A pessoa não dá o crédito para o colaborador. Sim. Então, assim, uma das minhas preocupações, isso pode ser meu como gestora, meu, Daiane. Não estou falando que todo mundo tem que ser assim, mas eu sempre procurei a deixar o meu time sobressair. Porque eu sempre falava para eles, quem tem que brilhar aqui são vocês. Sim. Tem uma frase que uma amiga fala muito, sobre... Se você estiver comigo, você vai crescer. Se você estiver comigo, você vai crescer. Quem não vai querer estar com essa mulher, gente? O tempo todo ela fala, você vai crescer comigo. Você vai crescer comigo, você vai se tornar maior que eu. Gente, dentro da empresa, eu acho que os líderes, isso, né? Eu acho que os líderes, os gestores, eles precisam deixar isso claro para os seus colaboradores. Ei, você não vai ficar aí para sempre, não. Eu quero que você evolua, quero que você cresça. Gente, eles vão trazer ideias, eles vão trazer energia para o negócio, eles vão trazer um gás, não é verdade? Exatamente. Isso também é saúde mental, gente. Isso é saúde mental. E isso aí também funciona com pares. Eu tive uma situação que, quando eu entrei no emprego, eu tinha uma pessoa que me treinava e essa pessoa falou para mim assim, eu vou te ensinar para você ser mais do que eu. E eu até me emociono quando eu lembro dessa história, porque assim... Tá vendo quanto é importante? Nossa, e foi numa fase da minha vida que eu estava numa situação tão difícil, que eu estava emocionalmente arrasada, meu psicológico estava totalmente abalado, eu nem era advogada ainda, e essa pessoa me acolheu tanto. Infelizmente, por conta da pandemia, essa pessoa foi cortada, né, durante a pandemia. E eu sempre falei para essa pessoa, o dia que eu tiver a oportunidade, você volta a trabalhar comigo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui gestora, eu puxei essa pessoa para trabalhar. Olha que lindo, até me arrepiei. Você vê como é marcante. Tá vendo? Ela era sua gestora antes? Ela não era minha gestora, ela era minha par. Mas ela tinha mais tempo de casa, né? Ela era como se fosse mesmo a líder ali, quando a nossa chefe não estava, ela que respondia, porque ela dominava tudo ali. E por conta da pandemia, foi importante, ela, infelizmente, por conta de carga horária, de redução de custo da empresa, ela foi cortada. E eu falei para ela, assim, eu continuei nessa empresa, depois eu saí, depois eu voltei, mas eu voltei como gestora. E daí, a primeira oportunidade que eu tive, eu puxei ela para o meu time. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante, ela ficou. Né? Não, e olha que interessante. Ela disse essa palavra para você vai ser maior do que eu, e você foi. Eu fui. Só que você não deixou ela, você puxou ela de volta. Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso é saúde mental. Você estava no seu pior momento psicológico e ela trouxe uma palavra tão confortável para você que te... Não, peraí. Exatamente. Eu tenho um alvo, não, eu tenho que crescer. Não, peraí, eu não sou só isso aqui, não. Eu tenho coisas a avançar ali, a conquistar ali na frente. Né? Eu acho que isso precisa estar... Eu acho muito importante. Eu acho que a gente também, como colaborador, eu acho que a gente também tem que fazer esse papel. Porque a gente não sabe a dor do outro. A gente tem que ter a empatia dentro do trabalho. Eu tive essa pessoa, e depois eu fui transferida, eu encontrei uma outra pessoa que olhava para mim, foi na época que eu estava estudando para a minha prova da OAB, e a pessoa olhava para mim e falava assim, eu acredito em você, você vai, o que eu puder te ajudar. Então, assim, eu falo que são anjos que Deus colocou nos momentos da minha vida, os momentos mais difíceis da minha vida, ali nos meus ambientes de trabalho, quando dá aquele sentimento, né, Paula, que a gente quer desistir de tudo, que a gente quer jogar tudo pro alto, que a gente não vê mais anjo esperança. Ali sussurra, né? E a gente tem essa situação, e foram 2 momentos da minha vida que assim, eu tive o tapete puxado, literalmente, e foram 2 pessoas que te levantaram e falou assim, não, vamos, sabe? Então, isso é muito importante. E essas pessoas estavam dentro da empresa que você trabalhava? Sim. Olha isso. Eu quero também deixar um depoimento, eu quero abrir um parênteses aqui, gente, vocês sabem que eu não aguento. Eu quero dizer que a Daiane foi, sim, uma pessoa para mim também, assim, gente, assim como tantos anjos que passam aí pela nossa vida. A Daiane também, nós nos conhecemos antes de um período difícil da minha vivência e dos últimos anos. E aí, no meio dessa amizade, eu tive um problema muito sério, pessoal, e também fiquei num estado, assim, difícil. E a Dai, por várias vezes que me encontrou nos corredores, quando nós trabalhávamos na mesma companhia, e ela sempre me falou, você vai dar a volta por cima, você consegue, você é forte. Não, eu olho para você, eu já te vejo brilhando. E muitas frases eu lembro muito...
recente, assim, porque eu acredito que marcaram. Sim. Então, por isso que é tão especial eu estar aqui com ela hoje, uma convidada assim, que enche meu coração de alegria. E na minha vida pessoal marcou muito, Dai, obrigada. E realmente você replicou isso que fizeram com você. Sim. E replica com certeza até hoje. É uma honra estar aqui com você, ouvindo todos esses ensinamentos, te vendo brilhar tanto. E me lembrar daquelas vezes que você falou, cara, levanta a cabeça, você consegue. Desde quando eu te conheci, eu só escutava sobre Dai. Ela sempre, não sei o que lá, porque Dai já falou isso aqui, porque Dai... Gente, agora eu sei quem é a Dai. A Dai, gente, a Dai. Bom, eu fico muito feliz de ser lembrada assim. É muito bom. Eu falo assim que são plantinhas que a gente planta ali, que sem interesse, né? Sem interesse algum, no sentido, não ajudei a Paula, não dei aquelas palavras para a Paula lá atrás porque eu queria estar aqui Nem hoje. sabia, Nem imaginaria. nem imaginava. Mas são momentos que às vezes a pessoa precisa ouvir e muitas das vezes a gente precisa sim deixar a nossa dor guardadinha ali do lado e dar uma palavra de conforto, como eu recebi tantas vezes também por aqueles corredores. Eu acho que isso é um ambiente de trabalho saudável. Sim. O relacionamento, não é né? vindo, eu acho que o Pessoas, ambiente né? de trabalho, ele não vem só da gestão, ele não vem só da alta cúpula da companhia, ele vem também do ambiente que a gente está, dos nossos pares de trabalho. É verdade. Que seria eu passar no corredor e nem olhar na cara da Paula. Nós éramos de setores diferentes. Exato. Nós éramos de setores Nem era o mesmo diferentes, setor. não Não, era. então, essa rivalidade de setores, eu acho também que precisa acabar, gente. Porque precisa existir essa cumplicidade dentro da Isso. companhia que você tá. Você tem que ter essa cumplicidade, porque é importante. Nem sempre você vai estar sentada na mesa com a pessoa que trabalha ao seu lado. Às vezes você vai estar sentada na mesa do almoço ou em alguma situação com a pessoa que trabalha num outro setor. Você precisa ter, né, Precisa ter essa ligação, essa essa conexão. essa interação. palestras vivenciais, eu acredito que ela traz muito essas conexões, Sim. sabe? Você passa a conhecer pessoas que, nossa, mas você trabalha aqui, é no setor tal. Tem que ter, gente, dentro das empresas, essas palestras vivenciais. Não Sim. só palestrinha de informação que a pessoa até fica com sono. Não, mas palestras vivenciais, sabe? Para trazer conexão, relacionamento entre os colaboradores ali da empresa por inteiro. Eu acho que Isso faz total diferença. Faz saber, total diferença na você saúde tem mental. filhos, como que é a sua vida fora daqui? Nossa, você é casada, mas tão novinha. É muito gostoso, né? Eu acho o máximo. Porque você acaba interagindo ali e conhecendo a vida das pessoas e percebendo que ali é um ser humano, é uma outra pessoa que também chega em casa, tem que lavar, passar, cozinhar, tem filhos. Verdade. É muito bom, né? E fazer interações ali mesmo com as equipes, entre setores. Né? Nós tínhamos ali na companhia, nós tínhamos um gestor que fazia algumas coisas nós tivemos ali uma vez aquela questão das fotos de criança. Muito legal. Nossa, que colocar legal. no painel as fotos e aí um setor olhava as fotos do outro reconhecer. para reconhecer quem era aquela criança. Foi maravilhoso. Foi do Dia das Crianças. Foi. Que legal. Foi um evento do Dia das Crianças. São ações que Ações, você né? faz, que você motiva a sua equipe. Verdade. E ali no dia teve até uma premiaçãozinha para quem acertou mais, para quem respondeu mais. Teve um café, né? Teve a comemoração dos aniversariantes do mês. Que importante É isso. verdade. Porque você tira o foco daquele momento, daquela pressão do trabalho, daquela entrega de resultados. A Paula trabalha com metas. Eu também trabalhava com uma certa meta que eu precisava fazer. Eu falo que a gente trabalha muito. A Paula trabalha com o sonho, eu trabalhava com a dor. Isso mesmo. Então, assim, o que vinha para mim, as demandas que vinham para mim eram demandas de dores. E que naquele momento eu olhava, eu tinha que ter a empatia, e isso tem que funcionar em qualquer setor. Em qualquer setor. Porque muitas das vezes você olha e fala assim, nossa, mas é só isso que a pessoa está reclamando, mas é a dor dela. Tenha empatia com a dor dela. Para ela aquilo é gigante, Para ela né? aquilo é Dai? uma dor. Para você, de repente, é fácil, de fácil resolução. Mas para ela é uma dor. Então, você tem que ter empatia de chegar aquela pessoa até você, que traz aquele momento, aquela dor. Ouvir, ter a escuta, entender. Muitas das vezes, só de você falar para ela assim, olha, eu vou tentar, pronto. Você Já ganhou o coração dela. E é isso que tem Exatamente. que funcionar com colaboradores. Exatamente. gente. É isso que tem que ter dentro das nossas empresas. Gente, a hora já foi. Já passou rápido. Não falei que passa rápido? Eu já falei, Dai, que eu tenho Que vontade de fazer um gostoso, programa gente. assim, sem horas. A hora que eu acabou o acho que a gente vai assunto. fazer um workshop de 12 horas. Né? Também acho, gente. Foi maravilhoso. Eu queria, Dai, que você deixasse aí seus contatos.
que você apresentasse aí qual que é o seu serviço, a empresa que tá conhecendo você, né? E ela está precisando às vezes. Sim. Eu falei muito rápido aqui na entrada, né? Mas eu sou a Daiane Muniz, eu sou advogada empresarial trabalhista. Eu faço parte da sociedade Muniz, Martinez e Maluf Advogadas Associadas. São 3 advogadas incríveis. Nós temos ali a área empresarial trabalhista, a área imobiliária, a área condominial. Tem mais 2 sócias, a Tassiane e a Tamires, que são aqui meu braço direito, meu braço esquerdo. Eu falo que nós somos as meninas superpoderosas. Muito bom. E trabalhamos aí com consultoria em empresas. Lido também muito com gestão de pessoas. Então, minhas redes sociais, Thalia Muniz Martinez e Maluf Advocacia. E tem também o meu Instagram, Daiane Muniz Advocacia, e fico à disposição aí para quando vocês quiserem me chamar mais vezes, para a gente bater papo. Com certeza. Sem dúvida. É muito conteúdo, é muito conhecimento. Muita coisa. É muito bom. E é isso, gente. Nós estamos ficando por aqui. Você entra lá na minha rede social, eu sou Larissa Lopes. Entra na rede social da Ana Paula. Paula.psi com 2 i. Exatamente. E lá você vai ver aí, vai ver a nossa movimentação, o que a gente faz aí e acompanha a gente, porque a gente está sempre trazendo novidade, eventos, né? Você que deseja aí fazer uma implementação da NR1 na sua empresa, você que é do RH, você que é gestor, você que é empresário e não está entendendo muito o que está acontecendo, chama a gente para conversar que a gente vai trazer muitas informações e esclarecimento aí de como a gente pode ajudar a sua empresa. E é isso. Perfeito. Não esqueçam, transforme aí toda essa mudança em cuidado com o seu colaborador e aumente o seu faturamento, aumente sua produtividade. Pense nisso e chame a gente. Chame também. Chama a Dai também, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.